Queridos, glória a Deus, né? Vamos pegar a Bíblia, vamos abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 1, e eu quero ler com os irmãos o versículo 3, que diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, neste capítulo 1, nós já estamos há algumas semanas trabalhando esse capítulo 1 dessa primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e o que nós temos visto é algo de extrema importância, haja vista que nós estamos diante de um tema que, ao meu ver, ele deveria ser refletido por todos os verdadeiros cristãos, filhos de Deus. Eu digo isso por uma razão muito simples. Nós vivemos há 2000 anos das primeiras igrejas, as igrejas do primeiro século, né? Ou seja, desde a morte, ressurreição, ascensão, entronização, exaltação de Cristo, e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, Atos capítulo 2, e essa sequência que aqui eu coloco é em razão de que, por meio da morte do Senhor, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua entronização, da sua exaltação e do derramamento do Espírito Santo, nasce as primeiras igrejas. Ou, grosso modo, nasce a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja inicial, dos primórdios da nossa história, ela era uma igreja que estava sob a supervisão direta dos próprios apóstolos, né? Então, os apóstolos, não raras vezes, inclusive, eram presbíteros de igrejas locais. Então, peguemos, por exemplo, Pedro, Tiago e João, 3 apóstolos do Cordeiro, e que, a despeito de serem apóstolos nas suas viagens missionárias, eles eram presbíteros na igreja de Jerusalém, bispos, pastores da igreja local de Jerusalém. Paulo também, né? Ele era presbítero também da igreja de Antioquia. Temos também o próprio João, que no final da sua vida ele era presbítero, ou bispo, pastor, nas igrejas da Ásia Menor, né? Ali sobretudo em Éfeso, onde ele residiu nos últimos tempos da sua vida. Bem, o que isso significa? Significa que essas igrejas, elas eram uma igreja com uma natureza, poderíamos dizer assim, do ponto de vista da sua história, da sua historicidade, igrejas que gozavam de um cuidado pastoral e também eles eram privilegiados porque a palavra vinha diretamente da fonte dos apóstolos. Então, assim, além do mais, como eram igrejas que viveram sob forte pressão das perseguições, tanto da parte dos judeus quanto do Império Romano, certamente não havia nenhuma motivação, ou não havia motivações carnais, temporais, da própria tradição, para que as pessoas se convertessem. Quando alguém se convertia ao Evangelho, naquele tempo, ele se convertia em face da pregação do Evangelho na sua integridade, na sua pureza. E receber o Evangelho naquela condição, naquela conjuntura, não raras vezes implicava a própria morte, o martírio daqueles que recebiam. Então, presume-se, a partir desse contexto,
que aqueles que eram cristãos naquele tempo, eles eram cristãos autênticos. Lógico que isso não tira o fato de que eles tinham as suas dificuldades, tinham as suas inclinações, não é? Tinham os seus problemas. Mas, com o passar do tempo, e nós agora estamos falando do século XX e século XXI, vive-se num tempo que, pela distância das primeiras igrejas, o evangelho nem sempre chega na sua integridade aos ouvidos das pessoas. E não somente isso, mas por causa disso, inclusive, não raras vezes as pessoas aderem ao evangelho ou a um tipo de evangelho por outras razões e outros motivos que não são exatamente os motivos da cruz. Os motivos da encarnação de Cristo, do viver humano de Jesus, da sua morte na cruz do Calvário, da sua ressurreição. De modo então que hoje é muito natural que nós possamos eventualmente fazer um enfrentamento da nossa fé. Em que sentido? Nos perguntar, nos questionar a nós mesmos, cada cristão, acerca da sua própria fidelidade em relação ao Evangelho, questionar a nós mesmos acerca dos motivos porque servimos ao Senhor, porque somos crentes, né? A fim de que nós sejamos despidos de qualquer outra motivação que não seja o próprio Senhor, que não seja o próprio Evangelho. Daí nós trabalharmos profundamente e intensamente o capítulo 1, em que Paulo traz essa questão da experiência da salvação de um eleito. Ou seja, é quando Paulo traz à tona, embora ele não traga em termos de discussão, mas ele traz em termos de asseveração. Ou seja, ele assevera e assegura que o eleito, em contato com a palavra, ele certamente há de refletir os efeitos dessa palavra no seu coração, o que comprova a eleição do indivíduo. Razão porque Paulo, ele fala aqui no capítulo 1, versículo 5, ou versículo 4, desculpe-me, queridos, isso mesmo, no versículo 4, ele fala que era possível saber da eleição daqueles irmãos de Tessalônica. E a razão é porque esses eleitos, uma vez alcançados pelo Evangelho, eles tinham as evidências da salvação. E é disso que eu quero que os irmãos reflitam, as evidências da salvação. Essas evidências que, na sua ausência, havendo a ausência dessas evidências que Paulo aqui apresenta, é possível que se questione se nós temos experimentado mesmo uma salvação orgânica, ou será que nós apenas falamos de salvação no âmbito do dogma? É basicamente aquilo que Tiago trata na sua epístola, quando ele fala acerca da fé. O livro de Tiago é um livro cujo tema principal é a natureza orgânica da verdadeira fé. Se fosse de dar um tema para a epístola de Tiago, seria a natureza orgânica da verdadeira fé. E esse tema sugere muito, né? A natureza implica a essência. Orgânica, porque é a natureza intrínseca da verdadeira fé, supõe que pode haver uma outra fé que não é a verdadeira, uma pseudo-fé, que inclusive será objeto do combate de Tiago. Então, Tiago, quando escreve sua epístola, é como que ele estivesse dizendo: a verdadeira fé, ela tem uma natureza intrinsecamente orgânica. Não é uma fé manufaturada, não é uma fé mecânica, não é uma fé ideal de ideologia, não é uma fé meramente mental. A fé é algo próprio do espírito humano. Vamos falar disso com mais propriedade daqui a pouco. Mas e Tiago, então, nessa argumentação, inclusive, muitos leitores desavisados, dentre eles, eventualmente, poderíamos colocar o próprio Martinho Lutero, como um leitor desavisado,
Martinho Lutero chegou a rejeitar a epístola de Tiago por achar, na sua leitura, que Tiago estava fazendo uma apologia à fé como sendo não suficiente ou insuficiente para a salvação, de modo a carecer de um complemento chamado obras. Foi assim que Martinho Lutero entendeu e rejeitou a epístola de Tiago. Mas a leitura do livro não é esta. Tiago está dizendo exatamente o oposto. Está dizendo não. O tema é a fé. Agora, a questão é que a fé, uma vez genuína, ela há de produzir fruto. Aí imagine, num dado momento Tiago faz a seguinte declaração. Diz assim, olha, digamos duas pessoas conversando. Uma é uma pessoa que supostamente não tem fé. No sentido de que ele não professa verbalmente nenhuma fé. E tem um outro que é um paurador, um falador, e falando demasiadamente, grita aos quatro cantos do mundo que ele é um homem de fé, que é uma mulher de fé. E aí, nesse contexto, nessa dialética, nesse conflito entre o que não professa a fé e o que diz que professa a fé, esse que supostamente não tem fé diria para o outro: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. O que significa? Ora, como alguém destituído de resultados, destituído de evidências, pode dizer que tem fé? Essa fé sua é minimamente uma fé suspeita. Porque você diz que tem fé, mas essa sua fé inoperante, ela é incapaz de produzir aquilo que você diz que crê. Ao passo que o outro não diz nada, só que ele tem as evidências, de modo que todos conseguem ver nele uma fé que não é propagada, mas é vivida. E o outro que propaga uma pseudo-fé, essa fé é levada à desconfiança quando não se percebe os seus resultados. Então, vivemos num tempo em que essa discussão de Tiago é trazida de volta, trazida à tona. Ou pelo menos devemos trazer à tona, desafiar a nossa fé, desafiar aquilo em que nós cremos, desafiar o nosso modo de vida, desafiar os nossos objetivos em relação ao Evangelho. Então, Paulo, nesse capítulo, ele é claro. Ele diz, olha, uma das primeiras coisas que se evidencia, que se mostra, que se manifesta naquele que de fato ouviu a palavra, recebeu a palavra com fé, aquele que ouvindo a palavra, deu à palavra uma recepção, no sentido de que ele recebeu no poder de Deus, não recebeu o Evangelho como mera palavra, mas como a palavra de Deus, como poder de Deus, e recebeu essa palavra em plena convicção de fé, em plena convicção, não é? Essa pessoa, Paulo diz, primeiramente, ele sofre uma conversão. É o que nós falamos nas últimas duas mensagens. Ele sofre uma conversão. Logo, ao colocarmos desse modo, os crentes, de um modo geral, dirão o quê? Não, mas eu me converti em 1957. Outro dirá, não, eu me converti há 20 anos. Outro dirá, não, eu tenho até o certificado de batismo. Quando eu fui batizado, a igreja me deu um certificado atestando que no dia tal, do mês tal, do ano tal, o fulano tal foi batizado nas águas, deu endereço, aí o pastor presidente carimba e assina. Mas o fato é que conversão não é exatamente aquilo que marca o seu ingresso numa comunidade qualquer. Conversão é o que marca o seu ingresso na obra efetiva de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo, fez-se homem, foi à cruz, e ele veio
para ir à cruz, a obra que ele veio realizar se consumou na cruz do Calvário, no sentido de avisar o mundo, anunciar ao mundo, que a única maneira de o homem voltar para o Pai é morrendo. É por meio da morte desse pseudo-eu, chamado ego, por meio da morte de todos os desejos, de todas as pretensões, de todas as arrogâncias, de tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Morrer para o espírito desse século, para o espírito deste mundo, para o espírito do velho homem, para poder ser unido a Deus. E agora então todos os que ouvem o Evangelho são convidados pelo Evangelho a se unirem a Cristo nessa morte, para que a semelhança da nossa união com Cristo, sua morte, possamos também nos unir a Ele na semelhança da sua ressurreição. Conversão, portanto, é um fenômeno de natureza espiritual que ocorre no coração, que, como uma força interior de profunda convicção acerca da verdade, leva o homem a dar as costas aos ídolos e voltar a face para o Deus vivo e verdadeiro. E aí faz-se o contraste. Se existem os ídolos, há do outro lado o Deus vivo e verdadeiro. Em outras palavras, a conversão é uma mudança no coração. É um processo de metanoia, mudança de mente, mudança de vontades, mudança de desejos, uma mudança do coração. Que a despeito de todas as nossas ainda deficiências presentes, a despeito de nossas constantes inclinações, o convertido ele está determinado a cada dia a dar um passo a mais em direção à casa do Pai. É o filho pródigo voltando, saindo daquele poço de perdição no qual ele estava entre os porcos, e agora retornando passo a passo em direção à casa do Pai. Essa é a melhor figura e metáfora que ilustra um coração convertido. Não adiantaria nada ele estar lá entre os porcos, permanecendo entre os porcos, e dizendo, eu tenho fé, eu tenho amor, eu tenho esperança. Ele pode dizer o que ele quiser falar. O que determina a conversão não é se o filho pródigo, onde estava, tinha ou não tinha um certificado de batismo, mas o fato de ele, caindo em si, tendo ele reconhecido a sua condição, tendo ele reconhecido que um dia ele agiu loucamente por ter saído da casa do Pai, e agora, em lucidez, ele voltar à casa paterna, fazer o caminho inverso. Agora caminhar na direção da casa do Pai, na direção do Pai, da comunhão com o Pai, da comunhão com a família de Deus, esse caminho. E no nosso caminho de conversão, eu não posso dizer exatamente em que estágio nós estamos. Eu não sei, não poderia mensurar aqui em palavras o quanto nós nos distanciamos de Deus na nossa trajetória enquanto humanidade e na nossa trajetória enquanto indivíduos. Mas o fato é que nós estamos a cada dia dando um passo na direção da casa do Pai. Um dia nós estaremos plenamente inseridos na casa do Pai. Um dia nós estaremos plenamente calçados com as sandálias da reconciliação, as sandálias da filiação, da posição de filhos. Estaremos vestidos com a vestidura nova das virtudes de Cristo e teremos no nosso dedo, simbolicamente falando, o anel da autoridade de filho. Ou seja, um dia nós teremos sido plenamente restituídos à nossa verdadeira posição de filhos de Deus, por ocasião da parousia do Senhor. Então, Paulo diz que a conversão, que é o voltar as costas aos ídolos e voltar a face para Deus, é o primeiro ponto. Agora, isso está acontecendo.
A cada dia nós renunciamos. Falamos aqui uma série de ídolos possíveis, há muitos outros de que nós não falamos, mas o fato é que essa é um fenômeno que ocorre dentro do coração humano. E essa expressão de conversão, ela também se reflete para os que estão à nossa volta. E aí Paulo vai citar aqui no versículo 4, ou versículo 3, né? Nós acabamos de ler. Paulo cita mais outras 3 evidências, que nós colocaremos tudo dentro de um só bloco. Olha o que ele diz no versículo 3: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. 2 pontos. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Então temos aqui 6 coisas. Paz, meu querido, seja bem-vindo. Temos aqui 6 coisas. Poderíamos dizer que nós temos 3 coisas, e cada uma delas tem uma face. Veja que Paulo fala, vamos elencar aqui. Ele fala sobre o trabalho que resulta da fé. Fé é algo interior, que se manifesta exteriormente como trabalho. Então, a fé interior se manifesta como trabalho. O trabalho, como ele diz, que resulta da fé. A fé produz trabalho. O esforço motivado pelo amor. O amor, o segundo ponto, também é do coração, é interior. Mas ele resulta, como um esforço. Na outra versão vai falar sobre a abnegação do vosso amor. Abnegação, enquanto o abrir mão de si em prol de outros, ou em prol de outra coisa. Aí ele diz então do esforço motivado pelo amor. E por último ele fala sobre a esperança, que também sendo algo do coração, se manifesta como perseverança. Então hoje nós começamos a falar sobre esses 3 itens: a fé, o amor e a esperança. A fé que produz obras, que produz trabalho, que produz ação. O amor que produz abnegação, produz esforço. Os irmãos entenderão exatamente isso daqui a pouco. E a esperança que produz perseverança. Então, enquanto a fé, o amor e a esperança estão no coração, são coisas completamente orgânicas, essas 3 coisas terão uma manifestação exterior: o trabalho, a abnegação e a perseverança. Ou seja, essas 3 faces desses 3 princípios cristãos são manifestáveis e é possível de serem verificadas. Então, quando nós falamos aqui de fé, amor e esperança, nós estamos falando de 3 coisas básicas, de 3 coisas fundamentais. Seria mais ou menos assim: você chegar para um cristão, seja ele qualquer, de qualquer que seja o segmento, de qualquer que seja a sua teologia, de qualquer que seja o seu dogma, a sua confissão, e falar assim, e como que perguntasse: quais são as 3 coisas mais importantes na vida de um cristão? Porque a conversão, que foi o primeiro item que nós tratamos, ele te faz um cristão. Porque você volta à face, é o voltar à face. É uma ação, de reconhecimento de que você precisa de Deus, depende de Deus, de que Deus é o Deus verdadeiro. Essa ação vai produzir alguma coisa dentro de você. E as 3 coisas básicas e fundamentais, as 3 coisas que são essenciais, que não podem faltar na vida de um cristão, uma vez faltando, coloca-se em dúvida a própria conversão, são exatamente esses 3 itens básicos: fé,
esperança e amor. O amor, a fé e a esperança. Nós temos agora a pensar sobre cada um desses três elementos. Como é que você mensura um cristão? Ou seja, como é que você olha para uma pessoa e diz se ele é um cristão autêntico ou não é um cristão autêntico? Qual é a régua que você utiliza? É a pergunta que eu faço. E eu sei a resposta de todos vocês, porque também já foi a minha resposta. Hoje eu não tenho mais essa resposta. E não seria basicamente uma resposta, né? Porque geralmente nós costumamos nos enganar quando nos perguntam algo. A questão é, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua relação com as pessoas, como é que você julga se uma pessoa é ou não é um cristão? Você começa por um grande engano e um grande equívoco. Você começa perguntando ou asseverando se esta ou aquela pessoa é ou não é evangélica. Começa daqui. Você é evangélico? Não. Se não é evangélico, não pode ser o quê? Cristão. Porque foi dito a nós que para ser cristão, você tem que ser o quê? Evangélico. E desde que a pessoa seja evangélica, você presume que ela seja cristã. Mas essa medida, essa primeira medida, ela é completamente falsa. Até porque Jesus nunca foi um cristão nesse sentido. Jesus nunca foi um crente nesse sentido. Jesus nunca foi evangélico nesse sentido. E nem mesmo os apóstolos do Cordeiro foram crentes e evangélicos nesse sentido. O próprio Jesus, ele não fundou nenhuma religião, nenhuma. Leia os 4 evangelhos com atenção. E você vai observar que Jesus falava a todos os homens, indistintamente, e ele falava acerca de quê? Ora, acerca do reino de Deus. E mostrava qual era a natureza do reino de Deus. E ele falava sobre a natureza dos filhos desse reino. Ele nunca instituiu um papa, um bispo, um pastor. Alguém dirá, mas ele instituiu apóstolos. Mas o apóstolo que ele instituiu não é o apóstolo que você está pensando, que é o indivíduo que assume o topo de uma hierarquia inventada pela própria igreja institucional. Apóstolo significa simplesmente enviado. Jesus disse, olha, ide pregai o evangelho. Então eles tinham que fazer o quê? Eles não recebiam uma credencial, nenhuma carteira, nenhum registro, não se filiava a nenhuma ordem. Não. Eles simplesmente eram, primeiramente, testemunhas, me refiro aos apóstolos, de alguns fatos referentes a Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, testemunhas oculares. E eram também agora portadores da mensagem que o Cristo de Deus veio trazer. Qual a mensagem? De que todos os homens são convidados ao arrependimento, para que recebam em Cristo a vida eterna, para que se tornem participantes do reino de Deus em natureza. E agora os apóstolos, portanto, eles saíam de cidade em cidade, de nação em nação, levando consigo esta mensagem. E não tinha nenhum status por ser apóstolo. Pelo contrário, Paulo vai dizer acerca dos apóstolos, nesse grupo apostólico do qual ele participava, ao qual ele se incluía, ele vai dizendo que os apóstolos eram a escória do mundo. A escória. Então, veja que quando nós lemos a Escritura, nós percebemos que nós temos apenas o Cristo de Deus e a sua mensagem. Não existe uma religião estabelecida. O cristianismo, enquanto religião, veio surgir no 4º século depois de Cristo. Ou seja, não tem relação com Cristo. O cristianismo surge como uma religião
inventada por homem, uma religião que se apropriou do nome, da história de Jesus, mas cujo objetivo e fim era ela própria, a própria religião. Tanto é que era claramente uma religião identificada pelo próprio nome que ela se autodenominou, uma igreja romana. Igreja romana. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma crítica aos católicos. Estamos falando do cristianismo como um todo. Porque depois da Reforma Protestante em diante, surgem outras igrejas institucionais. Igrejas reformadas, né, as igrejas históricas. Depois surgirão as igrejas de movimento carismático. Cada uma trazendo consigo a marca daquela designação denominacional. Cada uma delas trazendo o seu próprio credo, a sua própria confissão. Tanto é que quando você olha para o cristianismo como um todo, vocês vão observar que não existe unidade de pensamento. Cada grupo dentro do cristianismo, né, requer e exige para si a autoridade da verdade. Onde é que está a verdade? No catolicismo? Nas presbiterianas? Na batista? Assembleia de Deus? IURD? Congregação Cristã no Brasil? No DEVAP? Olha, temos que pensar isso. De modo que se alguém quiser levar a sério mesmo o cristianismo, ele vai ficar louco. Porque se ele se inserir nesse grande mundo religioso do cristianismo, em que lugar ele vai falar, não, aqui nós temos a verdade? A igreja romana se autodeclara a única igreja verdadeira, porque, segundo ela, Jesus passou o bastão para Pedro. E esse bastão foi passando de Pedro para um outro, para um outro, para um outro, até chegar no Francisco. Ou seja, eles têm a autoridade, porque foi passada. A despeito de qualquer coisa, eles se fiam nessa ordenação, que se manifesta como sendo o intermediário entre Deus e os homens, na instrumentalidade dos sacramentos. Aí você vai aos outros. Os outros estão discutindo, ter a verdade é ter a forma correta do batismo. Ó. Se é por imersão, se é por aspersão, se é batizado o adulto ou a criança, ou pode ser a criança e o adulto, ou somente o adulto, a criança não pode ser batizada. Essa é a discussão acerca da verdade. Estão discutindo e debatendo qual é o dia da semana que se deve guardar, se é o domingo ou se é o sábado. É isso que se chama de verdade. Estão discutindo se deve ou não deve falar em línguas. Não, a gente não fala em línguas, não. Nós temos a verdade é não falar em línguas. Não, a verdade é falar em línguas. Só é um cristão autenticamente verdadeiro que tem o selo do Espírito Santo se falar em línguas. Se não falar, não tem o selo. Esse é o nível do debate acerca da verdade que estão pregando. Há quem diga que você só tem mesmo o selo da aprovação divina se você for próspero. Porque se você é pobre, coitado, a pobreza é um sinal de que Deus não está contigo. Porque se Deus estivesse contigo mesmo, ali você não estaria passando pelo sofrimento financeiro que você está passando. Aí vão discutir a verdade no âmbito se você deve ou não praticar, se o partir do pão é praticado uma vez por semana, uma vez por mês ou uma vez por ano, se usa ou se não usa um véu sobre a cabeça, se doa ou se não doa sangue, se tem dízimo ou se não tem dízimo, se tem pastor ou se não tem pastor. Vocês entendem? De modo então que quando nós queremos identificar um cristão, a primeira pergunta é evangélico? Porque saiu do círculo evangélico
se for para o catolicismo, já não tem mais cristão aqui para a gente. Até porque ninguém pode dizer que isso não é verdade, porque os crentes pregam para converter os católicos. Se o crente prega para converter o católico, então o católico está perdido. Mas observaram que o católico não prega para converter um crente? Pode até ter um tipo de ação nesse sentido, mas não é convencional. Você não vê os católicos dizendo assim, pessoal, temos que pregar para os evangélicos, para que eles sejam salvos, para que eles sejam... Não tem isso. Mas os crentes querem converter os católicos. Estou falando de cristianismo. Agora, e se o indivíduo nem do cristianismo for? Bem, se não for nem mesmo católico, porque o católico não é nada, né? Coitado do católico, miserável. Eu falo com o pensamento dos evangélicos. Mas pelo menos está no cristianismo. Porque quando a briga é entre uma religião e outra, e eu estou falando de religião no âmbito geral, o cristianismo é uma religião. Fragmentada em catolicismo, protestantismo, evangélico, é fragmentado, mas é uma grande religião. Quando se fala de uma outra religião, que não é o cristianismo, agora todos se unem para falar do outro que não é nem mesmo católico. Pastor, você está querendo falar o quê? Eu quero dizer que não se mensura um cristão genuíno pela nomenclatura das religiões, seja ela qual for, inventada pelo homem. Toda e qualquer religião é uma invenção humana. Não estou dizendo que não tenha o seu valor. As religiões têm o seu valor. O cristianismo tem o seu valor histórico. Mas eu quero dizer que o modo como nós olhamos é um grande erro. A primeira pergunta é evangélico? A segunda, é cristão no sentido de cristianismo? Porque se não for, para você, essa pessoa não pode ser um cristão. Aí fica difícil, né? Porque você reduziu o Cristo de Deus. Porque se cristão, a palavra cristão, está vinculada ao Cristo de Deus, Cristo cristão, e você acha que só existe cristão dentro do cristianismo, você está dizendo, em outras palavras, que o Cristo de Deus, que é o Logos eterno, em quem tudo existe, por quem tudo foi feito, você está reduzindo ele a uma fração ínfima da história. E eu pergunto, e onde estão os cristãos que viveram antes de Cristo? Ah, não há. Como não há? Então, o que fazia o Cristo de Deus antes da encarnação do Cristo? Não fazia nada? Estava lá no céu sentado. Gabriel, olha direitinho aí, você já chegou a época de eu descer lá para eu poder começar a fazer cristão na terra, porque até agora não tem cristão na terra. Pastor, mas Jesus morreu há 2000 anos. É Jesus que morreu. O Cristo de Deus é eterno. Gente, em nome de Jesus, abram o coração, abram os ouvidos. O que falar de Abraão, que é o pai da fé? Ora, nós, cristãos, nesses termos históricos, somos filhos de Abraão. Como eu posso ser filho de alguém que não era cristão? Como é que um cristão pode ser filho de um não cristão? E Abraão era cristão? Obviamente que Abraão era cristão. Obviamente que Abraão não era cristão. Obviamente que Abraão era um cristão. Eu tenho que convencer vocês de que Abraão era um cristão. E tenho que convencer vocês que ele não era um cristão. Ele era ou não era? Ele era um autêntico cristão, mas não era nenhum cristão no sentido da chancela de uma religião chamada cristianismo. Ou seja, Abraão
Nele se manifestou a fé, a qual é nosso modelo. A Bíblia diz que Abraão se alegrou em ver o dia do Cristo de Deus. E como é que ele viu o dia de Cristo de Deus, se ele viveu 2000 anos antes do nascimento do Cristo na terra? Olha que coisa interessante. E falando sobre Abraão, quando questionaram acerca de Cristo, o próprio Cristo declarou: antes de Abraão existir, eu sou. Então o Cristo é antes de Abraão. E esse Cristo de Deus está trabalhando em toda a humanidade, em todos os tempos, em todos os lugares, e nunca deixou de trabalhar. É o que o livro de Hebreus vai chamar a ordem sacerdotal de Melquisedeque. É a obra do Cristo de Deus que não se insere e não se restringe e não se limita nesses guetos religiosos, como o judaísmo e o cristianismo. Embora passe pelo judaísmo e passe pelo cristianismo, mas nem nasce no cristianismo, nem lança raízes no cristianismo e nem se atém ao cristianismo. Ele passa, como passa em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as ideologias, ele vai passando, mas ele não se corrompe, ele não se mistura, ele não se limita, ele não se deixa encaixotar, não se deixa engarrafar. O Cristo de Deus não tem, nunca teve, nenhum compromisso com nenhuma religião humana, sobretudo aquelas que querem defini-lo dentro do tempo e espaço, tornando-o um objeto de exclusividade de meia dúzia de pessoas. Então, quando eu pergunto, como você identifica um cristão? Qual é a régua que você usa para medir, para dizer, não, esse tem a estatura, ele passou pelo cano de ser um cristão. Ele tem a canonicidade de um cristão. Então, o primeiro erro nosso é julgar a partir da religião. É evangélico? Não, católico. Você é um semi-cristão. Evangélico é um semi-cristão. Ou melhor, o católico. Saiu dali, aí pronto, aí acabou tudo mesmo. Esse é o primeiro erro. O segundo é que, sendo o indivíduo um evangélico, digamos, eu sou evangélico. Agora nós temos alguns outros problemas, né? Mas guarda o sábado? É a pergunta que alguns fazem. Mas como é que você é um cristão se você corta os seus cabelos? Eu conversei com um camarada, alguém disse, ele dizia ser um cristão, mas como é que ele pode ser um cristão se ele usa barba? Mas é a pergunta que se faz. Inclusive, eu pensava que essas coisas tinham acabado, mas eu ouvi recentemente um pastor assembleano dizendo que na igreja dele não se pode usar barba. Aí qual é o fundamento que ele tinha para apresentar? Porque ele é um pastor, já um senhor de uns 70 anos de idade para frente. Porque eu aprendi com o pastor presidente antes de mim, eu nunca ouvi de barba. Olha o modelo dele. E o outro antes dele também não usava barba. Eu nunca vi um fulano chegar de barba. Então vocês não usem barba. O outro engano é, mas como você pode ser um cristão se você bebe vinho? Não pode ser um cristão, você bebe vinho. Estou mentindo? É assim ou não é que as pessoas medem os outros? E para falar de vinho, né? O vinho ainda passa um pouquinho. Não dá. Vinho passa. Dá para passar. Dá para passar porque ninguém está claro ainda se Jesus bebia ou não bebia vinho, se o vinho tinha álcool ou não tinha álcool. Tá bom, eu vou deixar você ser um cristão, vou deixar. Você bebe vinho, mas eu vou deixar você. Aí vem você e fala, não, cara, não é bem assim, calma. Mas quantos copos você bebe de vinho? Porque eu posso até aceitar que você beba vinho,
Mas eu quero saber a quantidade. Porque se for 1 litro, aí não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai dar. E se o indivíduo disser que toma cerveja, aí, Pedrão? Aí... Vocês estão entendendo? Como é que você não fala em línguas? Como é que você é um crente e não fala em línguas? Ou seja, essa é uma medida totalmente... Porque a Bíblia não ensina isso. Paulo está dizendo, sabemos que vocês são eleitos, porque vocês demonstram 3 coisas. Vocês demonstram trabalho, labor, que é abnegação, e perseverança, que são, respectivamente, provenientes da fé, do amor e da esperança. Ou seja, Paulo está dizendo, um verdadeiro cristão, ele tem que ter uma fé genuína, tem que ter um amor genuíno e tem que ter uma esperança genuína no coração. Por quê? É aqui que a história começa. Um cristão genuíno, ele não pode ser medido por outra coisa. Inclusive, deixa-me abrir um adendo aqui. Eu tenho uma bronca, e olha que eu defendi por muito tempo, por muitos anos, a ideia de teologia. Hoje eu tenho uma bronca com a teologia. Alguém vai dizer, mas o que você faz é teologia. Mas deixe-me explicar o que eu entendo por teologia. Teologia, eu vou explicar melhor isso no domingo que vem, tá? Domingo que vem tem uma mensagem intitulada Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Basta para você? Quero saber se basta, ou se você quer mais alguma coisa. O fato é que o cristianismo, ele, por não ter o Cristo de Deus, em essência, na mensagem, no viver, nas obras, ele precisa de alguma coisa para colocar no lugar. Aí colocou a teologia. E a teologia é o seguinte, ela é feita de acordo com a circunstância. Fala-se em teologia reformada. Ela nasce dentro de um contexto histórico, e vários fatores sociais, fatores políticos, foram os responsáveis por produzir uma forma de pensar a Escritura. E essa forma de pensar é trabalhada numa forma de discurso, de conceitos, de arranjos teológicos. Hoje em dia tem a teologia feminista, a teologia homossexual, tem a teologia dos negros, tem a teologia dos ricos, tem a teologia... a depender da experiência, você cria uma teologia que traduza os seus anseios, que traduza a sua experiência humana e histórica no mundo. Com isso, cada grupo vai ser identificado. Lógico que no final acaba que a pessoa cai dentro de uma denominação e ela não sabe de onde veio aquela teologia, aqueles raciocínios teológicos, ela não sabe de onde veio. Já não se fala mais das coisas essenciais e básicas que fazem um cristão. Esse é um grande detalhe. Paulo está dizendo, não pode faltar, ou não podem faltar no cristão, 3 elementos básicos: fé, amor e esperança, que resultam, respectivamente, em trabalho, abnegação e perseverança. Mas nós não podemos tomar trabalho, abnegação e perseverança como dogma, como conceito. Não. Nós temos que traduzir essas ideias no entendimento claro da nossa experiência humana. Por que eu preciso que a fé, o amor e a esperança são princípios fundamentais e orgânicos que definem um cristão? Por quê? Temos que nós temos que voltar às origens da nossa história e compreender que essas 3 coisas faltam ao homem alienado de Deus.
Todo o problema começa no quesito fé. Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2, e 3 e 4 e 5. O diálogo entre a mulher e a serpente. A questão da fé se insere exatamente nesse texto, neste começo de nossa história. Ou seja, Deus disse, a serpente disse. O que foi que Deus disse? Deus disse isso. E o que foi que a serpente disse acerca do que Deus disse? Ela disse que o que Deus disse não era bem assim. Então, é um ciclo é uma dialética, né? É uma discussão que se trava acerca do que Deus disse, do modo como Ele disse, por que Ele disse, e o que a serpente tem a dizer acerca do que Ele disse. Vocês já se depararam com uma situação em que não envolvia você diretamente, mas te envolvia indiretamente? Em que duas pessoas, uma falou uma coisa, outra falou outra, e você está perdido, não sabe em quem acreditar, e você fala com a pessoa, o que o outro disse? Ele falou assim, assim, assim. O outro, não foi assim, ele falou dessa maneira, daquela maneira. E começa essa discussão, e você fica sem saber em quem acreditar. Entendem o exemplo? A grande questão, tudo começa, a história humana começa nesta base. Deus disse que a única maneira de o homem viver era por meio da vida, que era o próprio Deus, representado na árvore da vida. A única maneira. E que, caso o homem decidisse não viver pela vida, que é o próprio Deus, e então viesse a viver por meio do conhecimento, da sua inteligência, da sua capacidade de promover-se a si mesmo, de decidir por si mesmo, de escolher as suas próprias, de fazer as suas próprias escolhas, de decidir seus próprios caminhos, de construir sua própria existência, morreria. É uma questão de vida e morte. Vê que não entra cristianismo aqui, e nem outra religião. Mas qual foi o resultado desse debate entre a serpente e a mulher? A mulher creu piedosamente na serpente. E ela duvidou de Deus. O homem, portanto, alienado de Deus, ele não tem fé em Deus. Porque fé ele tem em alguma outra coisa. O ateísmo, na verdade, é uma grande farsa. O ateísmo, enquanto ideologia, é uma inverdade ilógica. É uma contradição patente. Por qual motivo? Porque ele diz não crer em Deus. Ele se diz um opositor da fé. Ele se faz um antagonista da fé. Enquanto que, ao fazer isso, ele se torna uma pessoa com uma fé incrível. Uma fé incrível. Porque ateu não é aquele que não crê em nada. Ateu é aquele que não crê em Deus. Porém, ele crê em muitas coisas. Ele crê na teoria dos cientistas. Ele crê na sua própria convicção. Ou seja, não crer em Deus é sempre um acreditar em outra coisa. O ateu é tão crédulo quanto os crentes. Só muda o Deus. Porque o ateu, ele tem vários deuses. A ciência pode ser um Deus. Ele próprio pode ser um Deus. A dúvida pode ser um Deus. A sua ideologia, a sua filosofia, um Deus. Então, o fato é que, em Gênesis 3, nós temos alguém que não creu, que não acreditou e, consequentemente, não exerceu fidelidade para com a palavra de Deus. E quando isso acontece, existe algo por detrás do não dar crédito à palavra de Deus.
a dúvida em relação, o não crer na palavra de Deus é sempre um duvidar de Deus. E um duvidar de Deus é sempre um fazer Deus um mentiroso. Deus disse: certamente morrerás. Aí a serpente pergunta: será mesmo? Será? Como sim será? É certo, diz a serpente, que não morrereis. Ele está mentindo, ele é um mentiroso. De modo então que quando esse homem alienado de Deus, ele agora se converte ao Deus vivo, a primeira manifestação dessa conversão é a própria fé. Porque agora ele dá total credibilidade ao Deus vivo. Ele tem fé. E quando nós falamos de fé, eu vou me estender um pouquinho sobre a fé hoje. Vamos prosseguir na semana que vem falando dos outros itens, mas a fé é algo que nós precisamos falar. Precisamos entender. Precisamos dissecar essa ideia. Porque quando se fala de fé, logo de mas eu tenho fé. Mas o outro também tem fé. Mas todo mundo tem fé. O problema é que a ideia de fé hoje é sempre uma ideia muito vaga, muito vazia, muito imprecisa. Isso porque a palavra fé é a palavra raiz, é raiz da palavra fidelidade. Ou seja, a fé implica necessariamente fidelidade. Quem tem fé, tem fidelidade. Para com aquilo ou para aquele em quem ela crê, em quem ela tem fé. De modo então que houve um grande problema na história da tradução da Bíblia. Eu já falei isso aqui umas dezenas de vezes, mas é sempre bom repetir, para que todos tenham clareza. Quando ocorreu a primeira tradução da Bíblia, primeira tradução, no 4º século da era cristã, foi feita por Jerônimo. Ele traduziu os escritos das línguas originais para a língua do povo latino, ou melhor, para a língua do povo romano, para o latim, a língua latina. E aí, ao fazer essa tradução, ele buscou fé no grego, que é fides, ou melhor, que é pistes, e encontrou no latim o referente fides. Traduz com exatidão a ideia. Só que quando ele chegou em pistio, que é o verbo de ter fé em grego, ele não encontra um correspondente em latim. Esse é um dos problemas típicos de qualquer tradução. Traduzir um livro de uma língua para outra língua, seja a Bíblia ou qualquer outro livro, é se deparar com problemas dessa natureza. Porque se o livro original foi escrito numa dada língua, aquela língua tem não somente as características semânticas próprias do idioma, das palavras, como possui ideias próprias daquela língua, que muitas vezes não se encontra na língua que vai ser a receptora da obra traduzida. Então, fé em grego é pistes, encontrou-se a relação perfeita em fides no latim. Pistes é o substantivo fé em grego. A palavra relativa a esse substantivo enquanto verbo em grego é pistio, o ato de ter fé. No latim, o substantivo é fides. E qual é a palavra equivalente para fazer o verbo de fides? Não tem na língua. É uma deficiência da própria língua. Eu, no lugar de Jerônimo, sem jamais querer me aproximar da grandeza de Jerônimo, é só uma hipótese, uma ideia, eu escreveria a cada vez que eu precisasse do verbo
relativo a Fides, eu escreveria uma frase inteira para traduzir o sentido, mas jamais colocaria ou faria o que ele fez. O que ele fez? Ele buscou uma outra palavra que tinha algum parentesco com Fides, mas que não traduz com exatidão o que diz Fides. Ele colocou o verbo credere, que deu na sua Bíblia crer. No grego nós temos pistes, pistio, pis, está vendo? A mesma raiz? Sim ou não? Pistes, pistio. No latim você tem fides, e aqui credere. Mudou o radical, mudou a semântica, mudou o sentido. Mas foi o melhor que ele pôde fazer. Foi o melhor. Mas grande também foi o prejuízo. Porque a palavra crer, ainda que abundantemente em língua portuguesa, não traduz com exatidão. A grande verdade, e daí vocês vão ver qual foi o resultado, é que desde então, desde a Reforma Protestante em diante, passou-se a ensinar uma pseudo-justificação pela fé, ou uma doutrina chamada justificação pela fé, que não traduz a verdade que Paulo disse em grego. Qual? Ora, se você acreditar que Jesus morreu na cruz por você, você está justificado. Aí olha a ideia. A lei não pode justificar o homem. Perfeito? Isso é uma verdade bíblica. Eu estou agora afirmando. Aí você sai convencendo as pessoas de que elas não devam praticar a lei. Parem de praticar a lei, porque isso não serve para nada. E agora o que eu faço? Apenas acredite que Jesus morreu por você. Aí eu acredito, é lógico que eu acredito. Se ele não morreu por mim, morreu por quem? Morreu por mim, morreu. Pronto, está justificado. Vocês não veem um problema nisso? Pastor, mas é porque quando a pessoa crê, aí vem toda aquela história, Jesus reveste a pessoa com a sua própria justiça. Não, é verdade que nós somos justificados em Cristo. Agora, quando Paulo diz que o homem não é justificado por obras da lei, mas tão somente pela fé, ele está dizendo, nenhum homem é justificado com Deus por meio de obras da lei. Ou seja, as obras da lei não têm o poder, ou a própria lei em si mesma não tem o poder de justificar o homem, de alinhar o homem, de sintonizar o homem com Deus. Justificar é tornar justo. Justificar e tornar justo não é uma ideia que não faz parte de mim. Deus me faz justo, mas o fato de Ele me fazer justo, isso não é uma mentira. Quando Deus torna um homem justo, esse homem se torna justo. Não é uma mentira, não é um engodo. Porque o que me parece, pela história do cristianismo, sobretudo do século XVI para cá, é que Deus torna os homens justos como um ato divino, um ato judicial, mas o homem não é verdadeiramente justo, porque ele continua tão injusto quanto antes, mas ele se gaba de que ele é justificado. A grande discussão nas academias teológicas é sobre essa questão dessa justiça. Como é que eu consigo ela? Me fala aí. Eu consigo como? Eu consigo fazendo as obras da lei ou acreditando? Não, é acreditando, não é pela lei. Não, não é conseguir. Ninguém consegue justificação. É como eu sou. Sou justificado. Qual é a força capaz de pegar o coração desviado do homem e trazê-lo para a linha do caráter de Deus, da verdade de Deus, da vontade de Deus, do Espírito de Deus?
o que é capaz de ajustar o homem. Porque o homem está desajustado, ele está desalinhado, ele está dessintonizado, fora de harmonia com Deus. É como se Deus está aqui e o homem está para o lado de lá, outro sentido. Como justificar, ó? Quando você está fazendo um trabalho ao computador, usando o Word, você vai escrevendo lá e às vezes as linhas ficam, né, em tamanhos diferentes, né, porque a configuração de cada linha vai ficando de acordo com, né, o tamanho das palavras e tal. Aí você fala, não, eu tenho que justificar esse texto. Trazer todas as palavras para uma linha. O texto tem que ser justificado. Essa é a ideia de justificação. O que é capaz de fato de justificar o homem? Duas coisas. Primeiro, é quando você volta-se para Deus e você confere a Ele e a sua palavra todo o crédito. A serpente é mentirosa. O mundo é mentiroso. Todos os homens são mentirosos. Só Deus é verdadeiro. Eu posso não entender muito sobre Ele, mas eu deposito nele toda a minha confiança. É como uma criança que não entende muito da vida, do mundo, das coisas, mas ela ouve o pai e acredita. Não é um crer vago, é um crer que produz uma fidelidade. É a segunda coisa. Primeira é total confiança. A confiança é quando você confere ao outro toda a credibilidade. Confiança. E agora essa confiança me leva a fidelizar o meu coração a tudo o que Ele diz. Essa é a força capaz de justificar o homem. Acreditar não. Você fala assim, vocês acreditam que está fazendo o maior sol, fez o maior sol hoje aqui em Brasília? Vocês acreditam? Se você é daqui, você fala, não, choveu. Você sabe que foi um blefe meu, né? Uma mentira. Mas se a pessoa é de fora, ela acredita, né? Mas ela não leva adiante aquela história. Não muda a vida da pessoa, não muda a história da pessoa. É só uma informação e só um acreditar. Tá bom, tudo bem. Deve não ter chovido mesmo. Você está falando? Deve ser isso mesmo. Agora, a fé, ela se manifesta enquanto total confiança e essa confiança se manifesta como a fidelização do meu coração a Deus. Daí os irmãos já começam a observar que nós precisamos, de fato, desconfiar do tal do crer. Cuidado, porque alguém pode falar assim, o pastor Alexandre já está dizendo que nós não somos mais justificados quando cremos. Eu estou dizendo que esse crer deste modo, primeiro que crer não é uma palavra de Jesus e nos apóstolos, começa por aí. Quando eu coloco em dúvida a palavra, o sentido e a natureza genérica do crer, eu estou fundamentado. Jesus não disse que quem crê será salvo. Os apóstolos não disseram que quem crê será salvo. Eles disseram que quem tiver total confiança em Deus e fidelizarem para com Deus o seu coração, esse será salvo. É isso que Jesus falou e os apóstolos disseram. Agora, todo o trânsito pelo qual essas palavras de Jesus e dos apóstolos passaram até chegar na sua Bíblia como crer, você tem que conhecer um pouquinho mais de história. A história
das línguas, a história das traduções. Você entende? Então, não vem para cá com essa ideia de que eu estou negando o que está escrito. Eu estou dizendo que o que está escrito não é exatamente o que está na sua Bíblia. Porque você tem na sua mão uma tradução e uma versão. Se você tem uma tradução, você precisa, minimamente nas questões fundamentais, procurar se certificar se aquilo que está traduzido é de fato aquilo que foi dito. Imagine só, eu venho pregar aqui, vamos transmitir uma grande conferência para o mundo todo. Então nós vamos ter aqui alguns tradutores, ou que sejam intérpretes simultâneos. Imagine. Aí tem ali o Istvan traduzindo para o húngaro, o que eu estou dizendo. O irmão Eric traduzindo para o inglês. Digamos que um outro traduzindo para o espanhol. Um exemplo. Qual é a garantia que eu, totalmente leigo, tenho de que eles estão dizendo para as pessoas aquilo que eu de fato estou dizendo? Vocês entendem o problema da tradução? Como é que eu sei que aquilo que eu estou dizendo está chegando para o outro com a exatidão com que eu estou dizendo? Eu não sei. Vocês entendem que isso é para falar das palavras do Alexandre, que não tem muito valor. Agora, e as palavras de Jesus? E as palavras dos apóstolos? Bem, de todo modo, o que eu quero dizer é que quando então o homem se converte dos ídolos ao Deus vivo, ele então tem no seu coração, nasce no seu coração, brota no seu coração. A melhor maneira é manifesta-se no seu coração uma capacidade inata do homem. Somente o homem pode ter confiança e somente o homem pode ter fidelidade. Nesse sentido ético, no sentido moral, porque os animais, eles têm fidelidade, alguns, né? Para com o homem, o seu dono. Um cachorro, por exemplo, às vezes é fiel, mas a fidelidade não passa pela consciência do animal. É instintivo, é de natureza. Mas somente o homem pode, de fato, exercer essa confiança que passa pela sua razão e essa fidelidade para com Deus. Não existe cristão, portanto, se não houver confiança plena e fidelidade. Pastor, então, você deve ser um cristão, eu imagino, alguém fala. E você então deve ter fé, eu imagino. Você então deve ter confiança e fidelidade, eu também imagino. Isso significa que você não erra? É a pergunta que alguém pode fazer. O cristão, ele pode sim errar. Até porque ele está em processo de formação de ser um autêntico e pleno cristão. É um processo. O livro de Cântico dos Cânticos, se tomado nessa perspectiva cristológica, nós diríamos que, você vai observar que quando você vai ler no Cântico dos Cânticos, que seria a história de Salomão e uma camponesa, um romance entre os dois, somente no capítulo 6, salvo o melhor juízo, essa camponesa é chamada pelo nome de Sulamita. Salomão, Sulamita. Ou seja, ela passou por um processo de transformação e de conformação a Salomão, um tipo de Cristo, no contexto bíblico cristológico, até que então ela fosse identificada com ele, para então ser chamada por tal nome. Vocês entendem? Assim também é o cristão. Mas uma coisa é certa: quando o cristão erra, ele tem um sofrimento profundo no coração. Ele simplesmente não pode seguir a vida adiante, como se nada estivesse acontecendo. Não pode. Porque afinal, ele tem confiança e ele tem fidelidade.
ele errou na sua fraqueza. Permita-me colocar um exemplo mais simples, mas procure se esforçar para me compreender. Um homem que ama uma mulher, ama a sua esposa, ele tem confiança nela, ela tem confiança nele, e ambos exercem a fidelidade um para com o outro. Sim ou não? Mas isso significa que nenhum dos dois errarão em algum nível? Pode acontecer uma situação ou outra, de alguma natureza, seja no âmbito da relação, seja no âmbito do dinheiro, seja no âmbito de qualquer coisa, não importa. Mas se a pessoa de fato tem fidelidade, ela não conseguirá se manter naquela situação. Só uma pessoa infiel permanece na sua infidelidade. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Mas quando se tem amor genuíno, a pessoa, logo ela não pode, ela não consegue se manter naquela situação, nem viver como se nada tivesse acontecido ou acontecendo. Não pode. É hora de invocar a fé, a fidelidade, a confiança e restaurar o caminho. Então, vimos agora acerca da fé. O tempo não nos permite prosseguir, eu tenho mais coisas sobre o assunto para falar aos irmãos, mas o que nos vale agora é que o cristão é identificado pela fé. Mas não é a fé dogmática. Como nós dissemos no início, que você pergunta, mas ele é crente? Você está perguntando pela fé dogmática. Não é disso que estamos falando. Ele tem fé em Deus, fé no Deus vivo. Agora, essa fé não é também simplesmente uma ideia vazia, vaga, mas é a ideia de que o homem, quando alienado de Deus, ele se alienou exatamente por não dar o devido crédito a Deus, nas suas palavras. Por detrás disso é porque ele duvida de Deus, e ainda mais anteriormente a dúvida é que ele acha Deus um mentiroso. Ao converter-se a Deus, essas coisas são resolvidas e a fé em Deus ressurge enquanto confiança e fidelidade. De modo que aconteça o que acontecer. Quem tem fé, certamente ele vai produzir as obras da fé, que é a segunda face desse primeiro ponto. As obras da fé, ou como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, o trabalho que resulta da fé. Tá bom? Semana que vem nós voltamos aqui e nós vamos então continuar falando acerca dessas evidências e fazendo a demonstração dessa fé enquanto trabalho, enquanto obras. Ok, queridos? Tá bom? Caso a fala de hoje não tenha ficado muito claro aos irmãos, no sentido de ter gerado alguma dúvida quanto ao que eu disse, eu peço um pouco de paciência aos irmãos, me escutem um pouco mais, para que, se no final você achar que não é bem assim, tudo bem, mas não deixe de ouvir, primeiro ouça. Julgue com o coração puro as palavras, ore ao Senhor e leia a Bíblia, e Ele vai te orientar. Amém, queridos?